Não é possível que o trabalhador que instalou essa placa com o nome da rua não consiga viver nessa mesma rua. A cidade mais bonita do México e uma das cidades mais bonitas do mundo. Vejam, parece um conto de fadas caminhar por aqui. É como se você estivesse em um filme da Disney, onde a princesa vai se casar com o príncipe em um palácio. Mas também é a mais gentrificada do México. Vamos começar definindo o que é gentrificação da forma mais simples. Gentrificação é quando o pobre já não consegue mais pagar para viver em um lugar onde antes conseguia. Simples assim, a gentrificação começa por etapas. Você tem uma sociedade, bairro, vizinhança ou cidade de qualquer nível econômico. E essa cidade, por algum motivo, se torna desejável ou atraente para que outras pessoas venham, seja porque é turística, porque é bonita, porque tem algum recurso natural ou algo assim, está atraindo outras pessoas para virem. Essas pessoas que chegam normalmente têm mais poder aquisitivo do que quem já mora ali. Elas chegam, alugam casas, compram casas, consomem e pagam por serviços. A população local, no começo, se beneficia desse fluxo econômico e vende coisas para eles, aluga quartos para eles. Mas pouco a pouco, conforme essas pessoas pagam mais por um serviço, outros investidores vêm, compram os negócios locais, reformam, compram os hotéis, reformam. E assim o preço vai subindo aos poucos. E quanto mais turistas chegam, mais os preços sobem. E as pessoas que moram lá já não conseguem mais viver ali. A gentrificação é um fenômeno onde as pessoas têm que abandonar sua cidade natal, seu lugar de nascimento, a rua onde cresceram. Porque os aluguéis nessa rua estão muito acima do salário deles. A gentrificação, embora no início pareça ser algo inevitável, uma consequência natural do turismo, na verdade não é. Ela pode ser evitada e é muito prejudicial e destrutiva, já que faz com que uma cidade perca completamente sua essência. Vamos ver alguns exemplos disso ao redor do mundo. Veneza se transformou em um parque temático e os moradores locais, em sua maioria, foram deslocados ou se tornaram funcionários desse parque temático, vestindo fantasia de parque para agradar turistas, mesmo sem ser o bastante para eles, para viver nesse parque onde trabalham, assim como os funcionários da Disney que não moram no parque. Mas no caso do veneziano, esse parque onde ele trabalha costumava ser sua casa. Barcelona, onde os moradores atacam turistas em grupo de tão cansados que estão. Vemos coisas semelhantes em Bali, Kyoto, Phuket, a lista é interminável. E como já lhes disse muitas vezes, quando temos fenômenos destrutivos como esses, quem paga primeiro é o pobre. São as classes mais baixas, com a menor renda, que sofrem primeiro. Aqui, na gentrificação, são os trabalhos mais necessários, mas que pagam menos, que estão indo embora primeiro. Vocês já viram aquele jogo de Jenga, onde você tem todas aquelas peças de madeira e o objetivo é ir tirando as peças sem derrubar a torre? Por bom senso, você começa tirando as peças que não suportam tanto peso, que não são essenciais para a estrutura, certo? Bem, com a gentrificação, você está fazendo o oposto. Quando uma cidade tem um custo de vida tão alto, os primeiros a sair são aqueles que sustentam o peso da cidade. Essas mãos operárias, que contribuem para todos os trabalhos cruciais dessas cidades, são as que vão embora primeiro. Olhem, aqui no centro é perfeitamente normal que você só veja comércios e estabelecimentos, pessoas tomando café da manhã, perfeitamente normal, não acontece nada. As quadras adjacentes ao centro é perfeitamente normal que tenham mais estabelecimentos do que residências. E as residências que existem ainda é aceitável que tenham turistas, mas não que sejam as mais caras e que você ouça mais inglês do que espanhol quando anda na rua. É aceitável, é compreensível, mas que já uma vez estando nos arredores da cidade, como aqui estou nos arredores e estou procurando e não encontro moradia disponível, aí sim, você já tem um problema. A força de trabalho local, essencial para a cidade, tem que sair da cidade, tem que se deslocar todos os dias para a cidade. Isso causa congestionamento e poluição e uma baixa qualidade de vida para aqueles que mantêm a cidade.
Um turista vem e tem dinheiro para ficar, para comer, para se locomover, para se divertir, e os turistas sempre vão vir. Mas quem estão expulsando primeiro é o padeiro, o operário, quem limpa, quem lava, e são eles que mais precisamos. Este é o hotel onde estou hospedado. Vejam, aquelas ali são casas, casas particulares. Aqui eram casas, demoliram casas como essas para construir este hotel. Cada quarto tem um terraço privativo. Aqui está o meu quarto. Tudo isso é terraço privativo. O quarto aqui em cima tem seu terraço privativo. Vejam, cada quarto tem um terraço privativo. Isso é gentrificação. Aqui você está pagando entre 2.000, 3.000, 4.000 pesos por noite. Este espaço, este terreno onde estou parado, deveria ter sido usado para construir lares para famílias de Guanajuato. Mas vejam, já existe esse hotel de luxo e eu faço parte disso, ao me hospedar aqui. Vim de última hora, não encontrei quartos disponíveis. Este foi o único quarto que encontrei lá. E o que foi que atraiu tanta gente? Bem, no caso de San Miguel de Allende, foi a beleza de suas ruas. Se você já teve a oportunidade de vir, vai ver que qualquer rua por onde você anda parece um conto de fadas, como se fosse uma cidade projetada para algum videogame mágico. Muito bonito. Mas, em muitos casos, essa beleza dos vilarejos trabalha contra eles e eles acabam perdendo completamente sua essência. Olhem, eu vim aqui para um casamento e era o único mexicano entre todos os convidados. O único. E eu pensei, bom, é porque os que estão se casando não são mexicanos. Mas depois comecei a ir aos restaurantes, às ruas, aos mercados e vi que nós, mexicanos, éramos metade da população, ou a minoria. Em alguns lugares só falavam inglês, isso sem contar os turistas. Estou falando de lugares onde fui e as pessoas moram aqui. Na verdade, aproximadamente 10% de San Miguel de Allende são estrangeiros, na maioria dos Estados Unidos, Canadá ou Europa. Agora você, como dono de uma propriedade, alugaria para um mexicano por um preço justo, na média, ou alugaria para um gringo pelo dobro do preço? Você já sabe que ele não vai pechinchar. Vamos ver todas essas ruas e vocês vão ver que já não há mais famílias morando aqui. Todos esses prédios foram originalmente construídos para serem moradias para mexicanos originários de San Miguel de Allende. Mas hoje em dia, todos já foram embora e só restaram comércios. Todos os quartos são hotéis a 2.000 pesos a noite. E os estabelecimentos de baixo são restaurantes onde o café da manhã custa 500 pesos. O que nos leva ao ponto de que nem mesmo o turismo pode mais ser um turismo comum. Agora tem que ser um turismo de uma classe um pouco acima da classe média. O turismo local mexicano já não consegue mais vir tão facilmente aqui para San Miguel de Allende. Agora você tem que ser não só de um país desenvolvido como Canadá, Estados Unidos ou Europa, mas também de uma classe acima da classe média, mesmo nesses países desenvolvidos. E essa é a última etapa, o último prego no caixão da gentrificação. Como consequência, a cidade praticamente não tem indústria, quase zero de produção. Tudo é serviço, a cidade depende dos turistas. Na verdade, quando andei por aqui, vi mais escolas bilíngues ou escolas em inglês para os filhos dos estrangeiros do que fábricas ou oficinas. E o que acontece aí? Bem, as marcas que essas pessoas de classe média, alta e acima nos países desenvolvidos consomem, identificam esses lugares e abrem aqui estabelecimentos das marcas que eles consomem. E esse é o último passo para terminar de expulsar a população local e transformar esses vilarejos praticamente em um shopping de luxo, com marcas de luxo para as pessoas que podem pagar. Portanto, por definição, isso já não é mais uma comunidade, já não se pode chamar de sociedade onde você conhece seus vizinhos, se ajuda mutuamente e seus filhos crescem juntos. É praticamente um parque temático. Esse problema que as cidades europeias mais populares enfrentam há décadas
já nos alcançou, sim. Finalmente já temos problemas de primeiro mundo. Agora só falta nos tornarmos primeiro mundo. Bom, ainda não somos. Ainda estamos caminhando para isso. Quando uma cidade chega a esse nível de gentrificação, é como se ela mesma atirasse no próprio pé. Porque os seus trabalhadores mais essenciais já não conseguem mais alugar aqui, precisam vir de fora procurando aluguéis mais baratos, e é preciso dar um incentivo para que venham até aqui, um salário mais alto, o que acaba afetando o consumidor. Isso cria uma reação em cadeia, em que toda vez que você vai a um estabelecimento consumir, esse estabelecimento precisa de um trabalhador que já não consegue mais morar aqui. Portanto, os preços precisam subir e assim, pouco a pouco, tudo vai aumentando, até que aqui temos a cidade mais gentrificada do México. Isso aconteceu de um nível a outro em cada povoado mágico do México. Não só em San Miguel de Allende, aqui só é o pior caso. Existem 177 povos mágicos distribuídos nos 31 estados do México. Todos têm algum tipo de gentrificação e eu sei que a intenção ao criar o programa de povos mágicos foi boa. A campanha tentava, em sua ideia original, estimular a economia local através de um aumento no turismo e mostrar ao mundo a beleza do México. Mas no que era bom, aí veio o lado ruim disso tudo. E que medidas existem para ajudar com a gentrificação? O que pode ser feito? Bem, várias coisas. Minha opinião, se eu fosse prefeito de um desses povoados mágicos gentrificados, faria isso. Um subsídio para os trabalhadores essenciais. Ou seja, se você trabalha em um negócio ou indústria essencial para essa cidade, você recebe um subsídio de aluguel, paga menos. Ou um número mínimo de casas que só podem ser alugadas para moradores locais que já estejam reservadas, que antes mesmo de serem construídas, isso seja determinado aqui. É só para San Miguel de Allende ou residentes do estado. Assim como Xcaret, que com sua carteira de motorista de Quintana Roo você ganha um desconto, do mesmo jeito, mas com as moradias? Por exemplo, se você é o motorista deste ônibus que traz petiscos para a cidade, subsídio para que você consiga morar aqui. Se você é o motorista do táxi, se trabalha no serviço de limpeza, essa senhora que está ali, que está trabalhando, regando as plantas, todas essas pessoas vêm de longe para trabalhar aqui. Que não venham de longe, que morem aqui mesmo. Existem muitas formas de evitar ou diminuir, ou pelo menos desacelerar a gentrificação, por exemplo, colocar limites no número de visitantes, incentivos para visitar fora das temporadas de alta. Mas a base, a pedra angular para combater a gentrificação é a moradia. As casas de um povoado têm que ser para as pessoas desse povoado. Quem compra e quem aluga as casas vai determinar se o lugar vai se gentrificar ou não, e quão rápido isso vai acontecer. Então fiquem ligados, já sabemos, o segredo é controlar a moradia. E assim, continua a vida na cidade mais bonita e mais gentrificada do México. Temos mais turistas chegando todos os dias, mais pessoas locais indo embora, porque já não conseguem mais viver aqui. Todos os dias temos mais turistas chegando, temos mais gringos comprando casas. Até aqui meu relatório, que o valor esteja com você e nos vemos na próxima.